Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos começar a estudar a maior revolução que nós tivemos na nossa história, a chamada Revolução Francesa. Essa que vai mudar estruturalmente as formas de se fazer revoluções na nossa história e que vai impactar tanto a nossa sociedade que vai influenciar inclusive até o Brasil atual. Então a gente vai ver que um pouco que nós temos hoje de brasilidade, de ser brasileiro politicamente, é uma herança desse processo revolucionário lá da França no finalzinho do século XVIII. Tudo bem? E antes de começar, de fato, o assunto da nossa aula de hoje, eu quero que vocês assistam esse pequeno vídeo que vai introduzir um pouco sobre o conteúdo da nossa aula. Vocês gostam de jogos? Né? Então o vídeo da aula de hoje é a introdução do jogo chamado Assassin's Creed, que trata sobre o processo da Revolução Francesa, tá bom? Assistam aí. A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation saw many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets ran red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy.
is the history you know. Behind the bloodshed and la guillotine, a different secret revolution awaited. Its story burning to be told. Vamos lá então, galera. A França às vésperas da Revolução. Então, antes da gente falar de fato o que é a Revolução e o processo revolucionário, a gente tem que entender qual era o contexto histórico-social da França antes de iniciar a Revolução Francesa. Bom, no final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, governada pelo rei Luís XVI. Decorem, tá bom? O rei da França no período revolucionário era o Luís XVI. E ele era um rei absolutista. Vocês lembram o que era o absolutismo mesmo? Sistema político cujo rei concentra todo o poder em suas mãos, correto? Então Luís XVI mandava e desmandava na França naquele período, tá bom? Onde que, por ser esse rei, essa monarquia absolutista, ele concentrava todos os poderes do Estado. A sociedade mantinha bases feudais, uma estrutura meio feudal, dividida em 3 ordens importantes. Não confunda, vou mostrar para vocês, e não confundam com a divisão que nós tínhamos lá na Idade Média, apesar de que se parece um pouco. Por exemplo, a gente chama de o primeiro estado, a classe social da França, formada pelo clero. Segundo estado é a classe social da França, constituído pela nobreza. E o terceiro estado era o que abrigava os camponeses, os operários, os profissionais liberais e os burgueses, ou seja, o conjunto do povo, que eu chamo nas minhas aulas de história sobre a Revolução Francesa de povão. Então, povão, o terceiro estado, são os atores principais da Revolução Francesa e a gente vai entender nas nossas aulas o porquê de ter sido o povão, tá bom? Essa rígida, então, divisão social era uma das principais características do antigo regime. É esse regime, né, esse antigo regime, essa estrutura política que a França tinha antes da Revolução Francesa, que as outras monarquias europeias também tinham, tá bom? O clero, além das atividades religiosas, monopolizava o ensino, interferia sobre as publicações que circulavam na França e prestava assistência aos necessitados. A cobrança então do dízimo e de impostos sobre o que era produzido nas propriedades da igreja era a principal fonte de renda do clero, né? Então o clero consistia em ter bastante poder e prestígio naquele período, né? A nobreza detinha a maior parte das terras no país e cobrava impostos dos camponeses pelo uso das terras senhoriais, incluindo os tributos feudais. Era a mesma estrutura mais ou menos da Idade Média. Lembra? Os senhores feudais davam um pedaço de terra para os camponeses trabalharem, né? Os mansos comuns ou os mansos servis, onde eles tinham que trabalhar e tudo aquilo que eles plantavam e colhiam, boa parte daqueles davam aos senhores feudais. Aqui na Revolução Francesa, na França do finalzinho do século XVIII, é mais ou menos parecido com isso, né? A nobreza tinha boa parte das terras da França daquele período e cobrava impostos pelo uso das terras por parte dos camponeses, tá bom? Os nobres recebiam do rei uma série de privilégios e títulos honoríficos e podiam participar de atividades políticas e também militares, né? Olá, o terceiro estado correspondia a aproximadamente 96% da população da França naquele período. 96%, ou seja, é uma grande parte da população da França era composto pelo terceiro estado, que era o povão, né? Estimado em mais ou menos 25 milhões de pessoas. Os camponeses, eles constituíam o maior grupo dentro desse terceiro estado, porque lembrando que não eram só os camponeses que compunham o terceiro estado, eram os burgueses, os profissionais liberais, mas os camponeses eram a grande maioria, os trabalhadores eram a grande maioria. Eles tinham que pagar tributos e impostos para os nobres, por causa do uso das propriedades, e ao governo para a compra dos artigos de que precisavam. Então eles pagavam imposto para o governo e para os nobres, e ganhavam pouco, ou seja, era uma classe muito pobre, o terceiro estado. Já a burguesia, que fazia também parte do terceiro estado, eles vão ser uma característica um pouco diferente, porque eles também vão compor o terceiro estado, mas vinham se tornando uma classe social próspera por conta do crescimento da economia da França ao longo do século XVIII, por meio da diversificação das manufaturas, que inicialmente atendiam às necessidades das cortes. Os burgueses, então, eles acumulavam riquezas e propriedades. É aquele significado, aquele sentido de que burguês é uma pessoa rica, começa a ter sentido também na França. Essa condição lhes permitiu pressionar a coroa para obterem postos no governo e assim também poderem participar da direção do Estado francês. E essa charge aqui do século XVIII representa muito bem
como é que era a estrutura política da França, né, dessa monarquia absolutista de Luís XVI. Nós temos o clero, que era o primeiro estado, e a nobreza, que era o segundo estado, pisando em cima de uma pedra que está acima do terceiro estado, né, que era o povão, que eram os camponeses, os burgueses. Então, ou seja, os camponeses, o terceiro estado, eles eram muito explorados, tanto pelos nobres como pela igreja, pelo clero. Então era uma classe que com certeza estava começando a passar raiva e queria modificar aquelas estruturas políticas de poder da França naquele sentido todo, tá bom? A difusão das ideias iluministas. Lembra lá que no início do ano eu falei que quando a gente estudou o iluminismo, era importante estudar o iluminismo no 8º ano, porque o iluminismo ele vai influenciar muitas coisas que a gente ia estudar ao longo desse ano. Uma dessas coisas é a Revolução Francesa. Vai ter uma inspiração iluminista, a Revolução Francesa. As mudanças que ocorrem na França pré-revolucionária, como o fortalecimento da burguesia, por exemplo, também atingiam o terreno das ideias. Nesse período, circulavam jornais e panfletos pelo país divulgando ideias iluministas, como a igualdade dos homens perante a lei, a defesa da razão, princípio que deveria guiar todas as ações e instituições humanas, entre elas o governo, tá bom? A igualdade perante a lei vai ser uma coisa, uma parte tão importante que na próxima aula a gente vai ver. Tem um lema da Revolução que é igualdade, liberdade e fraternidade. Então, o primeiro conceito da Revolução Francesa era o conceito de igualdade, que não tinha que ter mais essa diferença, pelo menos não econômica e política, que tinha entre o primeiro, segundo e terceiro estado. Então, eles estavam lutando o povão por melhores condições sociais de vida, né? Eu falo que o povão queria pão, porque eles passavam fome, né? Então, entre outras coisas, além de ganharem mais, eles queriam alimentação, né? Poderem se alimentar adequadamente. Então, inicialmente, para escapar da censura da Igreja e do Estado, os princípios iluministas circulavam em espaços restritos, como os clubes literários, por meio de obras clandestinas de teor satírico, né? Que tratavam da devassidão da nobreza e do clero, né? Ou seja, dos luxos exacerbados que a nobreza e o clero tinham. Com o aumento então da circulação desses impressos, as discussões públicas sobre política tornaram-se inevitáveis. As novas ideias passaram a ser discutidas em praças, cafés e outros locais públicos, atingindo a população não alfabetizada. Sabe aquela ideia que o governo tenta controlar a educação para que o povo não saiba, não aprenda o que é política para poder não questionar? Era mais ou menos que estava tentando fazer isso na França, e é por isso que a gente tenta combater bastante nos dias atuais, porque é um modelo de trabalho, né, e de controle que o Estado tenta ter sobre a população. Aos poucos, então, os ideais iluministas ultrapassaram as fronteiras das cidades e chegaram aos campos, né? E eles foram essenciais para formular a crítica ao poder estabelecido na França, que era um poder absolutista. Lembrando que um dos critérios, se a gente voltar lá no iluminismo, que eles criticavam bastante, era o sistema absolutista de poder, né? Eles vão questionar basicamente essa estrutura de poder que nós tínhamos na Europa naquele período. E além das ideias iluministas, na França pré-revolução nós vamos ter uma grande crise financeira e política. E um dos motivos da crise financeira a gente viu no último conteúdo, aliás, no último conteúdo não, em um dos conteúdos do bimestre passado, que foi a independência dos Estados Unidos. Pois no final do século XVIII, a rígida divisão social do antigo regime tornava-se inadequada às transformações vividas pela sociedade francesa. O controle do Estado absolutista sobre a produção e o comércio, por exemplo, passou a ser um empecilho ao desenvolvimento econômico. Esse quadro agravou-se com a crise financeira da França, né? A delicada, então, situação financeira do país vai se agravar com o apoio que a França deu ao movimento de independência das 13 colônias. Lembra? As 13 colônias norte-americanas, quando elas vão tentar a sua independência, eles vão ter apoio da coroa espanhola e da coroa francesa, né? A França, que tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra também. Então já tinha contraído uma dívida. Então já estava com uma dívida. E ajudou as 13 colônias num outro conflito, teve ainda mais dívidas. O que vai acontecer então? Com as despesas militares assumidas no conflito, as dívidas do governo francês cresceram tanto que os novos empréstimos solicitados aos bancos e o aumento dos tributos, ou seja, dos impostos sobre o povão, sobre o terceiro estado, não foram suficientes para recuperar as finanças públicas. Então aumentaram os impostos do terceiro estado, né? Cobraram mais para saldar suas dívidas e mesmo assim não foi suficiente para recuperar a economia naquele período, né? E uma das propostas, então, para contornar a grave crise financeira era efetuar uma austera reforma fiscal e cobrar impostos, passar a cobrar impostos de toda a população. Lembrando que só quem pagava impostos era o terceiro estado, o povão, né? Inclusive, então, queriam cobrar impostos do primeiro e do segundo estado também, ou seja, o clero e a nobreza também passariam a pagar impostos.
Evidentemente, é claro, né, então, que a nobreza e o clero, diante da ameaça aos seus privilégios, resistiram à mudança, criando assim mais um problema para o rei Luís XVI. Tá bom? E aqui está uma ilustração do Palácio de Versalhes, que está de pé, existe até os dias atuais da mesma forma que ele foi construído lá no governo de Luís XVI. Na verdade, existia antes, é porque Luís XVI vai compor mais luxo, né? E dizem as más línguas que boa parte do luxo causado ao governo de Luís XVI era por causa de sua mulher, né? Maria Antonieta, né? Mas são coisas que a gente não tem certeza de fato. Então, por isso que a gente não pode afirmar historicamente, né, que a culpa de todo o luxo da corte de Luís XVI era por causa de sua mulher, a Maria Antonieta. Bom, vamos seguindo então. Os Estados Gerais e a Assembleia Nacional Constituinte. Então, qual é a ideia? Luís XVI quer cobrar mais impostos do primeiro e do segundo estado e aumentar ainda assim os impostos do terceiro estado. O primeiro e o segundo estado eles não vão aceitar muito, o clero e a nobreza eles não vão aceitar muito. Qual a ideia então que o governo vai ter então? Na esperança de conseguir aprovar mudanças fiscais na França, o rei Luís XVI ele vai convocar os chamados Estados Gerais, que era uma assembleia, era uma reunião dos três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, clero, nobreza e os camponeses, trabalhadores livres, né, e os burgueses que compõem o terceiro estado. Esses Estados Gerais era uma reunião que acontecia de vez em quando na história da França. A última vez que eles haviam sido reunidos havia mais de um século, né? Essa assembleia era composta pelo monarca, ou seja, pelo rei Luís XVI, e pelos deputados representantes de cada estado. Ou seja, não era toda a população da França que se reunia nessa assembleia, e sim deputados que representavam cada classe social da França naquele período, né? Cada estado. No dia, então, 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram no Palácio de Versalhes para a primeira sessão. Apesar de muitas discussões entre seus membros, nada foi acordado. Por quê? Os representantes do terceiro estado, que eram a maioria, né? A gente viu que era 96% da população, então os deputados do terceiro estado também eram a maioria. Eles queriam voto individual. Já o clero e a nobreza exigiam voto por estado, ou seja, seria um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para o povão, né? Os camponeses. Qual é a ideia? Os camponeses queriam voto individual porque eles seriam a grande maioria e venceriam em votos o clero e a nobreza. E o clero e a nobreza, que não são bestas, eles queriam voto por estado, porque cada estado teria um voto, primeiro, segundo, terceiro estado, e eles poderiam se juntar para vencer qualquer ideia que o terceiro estado desse, né? Então, por isso que a gente não vai chegar a um acordo nesses estados gerais. Então, diante desse impasse, os deputados do terceiro estado eles vão se retirar dos estados gerais, então eles vão se retirar dessa reunião, e no dia 17 de junho de 1789, decorem essa data, 17 de junho de 1789, eles se declararam parte da Assembleia Nacional Permanente para elaborar uma nova Constituição para o país. Por que eu falei para decorar essa data, galera? Que esse é o marco da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não aconteceu num dia, não aconteceu num mês, não aconteceu em um ano. Ela aconteceu na margem ali de 10 anos de história. Só que ela tem um marco celebrativo. Então a França celebra a Revolução Francesa no dia 17 de junho de todo ano. Por qual motivo? Porque foi quando deu início ao processo da Revolução Francesa com a instalação da Assembleia Nacional por parte do terceiro estado. O povão vai se juntar, tomar o poder e vão falar que eles têm que elaborar uma nova Constituição para reger o país. Pressionado, então, o rei Luís XVI reconheceu a nova Assembleia e ordenou que os deputados do primeiro e segundo estado se unissem a ela, né? E é o que vai acontecer. Em julho, a Assembleia nomeou o Comitê Constituinte, passando a ser conhecida como Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Qual era a ideia dessa Assembleia Nacional? Os deputados dos três estados estavam reunidos para escreverem, né, redigirem uma nova Constituição da França daquele período. E aqui a gente tem mais ou menos a ilustração de como se deu a reunião dos Estados Gerais. Nós temos aqui no canto esquerdo da figura Luís XVI sentado no trono, né? Lembrando que a reunião era comandada pelo monarca, Luís XVI. E aí nós tínhamos os deputados que representavam os três estados da França. Então nós temos aqui o clero, seus deputados, alguns representantes, a nobreza aqui no meio e os seus deputados, representantes, e aqui no canto direito nós temos o terceiro estado, que é o povão, e os seus deputados representantes, né? Nessa que ficou conhecida como os Estados Gerais, que vai ser dissolvida porque o terceiro estado vai abandonar essa reunião e vai convocar uma assembleia, vai declarar uma reunião que eles eram os líderes, a Assembleia Constituinte. E aí essa Assembleia Constituinte, eles iam votar uma nova Constituição para a França. Aqui de fato, então, gente, vai ter início a Revolução
Francesa. O início da Revolução e os desdobramentos são os assuntos das nossas próximas aulas. Tudo bem? Turma, peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Não deixem, não guardem as dúvidas para vocês. Agradeço muito a atenção na aula de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!